nosso próximo convidado é diretor-presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ele vai trazer o tema o BRDE e parcerias com cooperativas. Eu chamo ao palco Wilson Play Lipski. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está trazendo aí um pouco das notícias do nosso Banco do Sul do Brasil, o BRDE, o Banco do Extremo Sul, um banco de desenvolvimento que tem uma história de 61 anos de vida e que nós queremos aí, com essa oportunidade, passar um pouco dessa relação que nós temos com as cooperativas e também trazer alguns pontos de destaque para um debate futuro. Bom, eu tenho uma apresentação, farei de uma forma muito rápida e sucinta. Eu acho que o tema maior é a gente ter a possibilidade da entrega de crédito. E, para isso, um banco de desenvolvimento ele precisa captar recursos. Nós não temos porta de entrada, como a gente sempre fala. Eu não tenho depósito à vista, eu não tenho aplicações financeiras, eu tenho que sair a mercado ou usar dos nossos tradicionais fornecedores de fundo e contratos internacionais a capacidade de fazer uma boa captação de recursos para que, em condições muito razoáveis e dentro daquilo que é o cenário do agro brasileiro, e principalmente nessa relação com as cooperativas, ele possa entregar crédito de longo prazo para investimento e com custos extremamente baixos. Bom, podemos passar? Bom, o BRDE, como eu falei, foi fundado em 61, tem 61 anos de história, nós temos 400 funcionários, 460 funcionários, 3 agências, atuamos nos 3 estados do Sul, onde os sócios são o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e temos uma atenção e um atendimento especial no Mato Grosso do Sul, onde aplicamos os recursos do FCO e do FDCO. São mais de 35 mil clientes e nós estamos em 92% desses municípios dos 4 estados. Pode passar? Bom, como eu falei agora há pouco, a nossa origem dos recursos são aqueles fornecedores usuais de fundo, né? O BNDES já teve uma dependência, aliás, nós já tivemos uma dependência grande do BNDES, de 99,3 a 5 anos atrás, e hoje ela atinge entre 55% e 57% essa dependência. E aonde que nós vamos procurar dinheiro? Nós somos o maior repassador dos recursos do FINEP, dos recursos de inovação no Brasil. Nós fomos atrás dessa aplicação, como eu falei no Mato Grosso do Sul, do FCO, do FDCO, do Fungetura aqui no Brasil, do FGTS, e também procuramos recursos de fornecedores e contratos internacionais, como a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu, a CAF, e agora nós estamos com o BID, com o BIRD e o NDB fazendo captações bem consistentes para que nós possamos sair da dependência e poder atingir nossos objetivos maiores, que é atender a população na área do desenvolvimento, agregando sempre elementos adicionais. Nossa leitura do crédito não é apenas de entender boas garantias ou entender de uma forma singela e simples o que é o projeto. Às vezes se aprofunda em entender e vira padrinho, madrinha dos empreendimentos que aqui nós vamos apoiar, para que ele seja e possa traduzir em desenvolvimento econômico da região sul e também possa gerar emprego, renda e traga fatores de sustentabilidade, já que queremos ser o primeiro banco verde do Brasil e trabalhar muito nessas fontes de sustentabilidade. Os resultados do banco vêm crescendo ao longo desses últimos anos, né? Nós tivemos, nos últimos 3 anos, recordes, né? Tanto na aplicação quanto nos nossos resultados operacionais. E quando eu falo em resultados operacionais, é importante dizer que nós não dividimos os recursos, esses lucros auferidos, entre os nossos sócios. Nós reaplicamos isso na possibilidade de novas entregas de crédito, dentro de novos programas, dentro de novas linhas, e é isso o nosso objetivo maior, trazer um bom resultado, mas um resultado que seja e tenha a leitura do que a sociedade nos exige, um baixo valor de juros e um prazo longo, né, para a amortização.
O ano passado, nós contratamos mais de 4 bilhões de reais. Os investimentos estão bem calcados, enfim, toda a gama do atendimento à sociedade, mas o agro é o que nos motiva mais, onde as aplicações são mais consistentes. E eu gosto sempre de uma palavra e sempre de um agradecimento que faço. Eu acho que ser paranaense, ser do sul do Brasil, nós temos que efetivamente agradecer o sistema cooperativista que aqui foi implantado. Isso faz e traz paz a todos, traz a possibilidade do crescimento através do associativismo, através de boas possibilidades com planejamento estratégicos, e é esses os resultados que nós vemos no campo. O sul do Brasil talvez tenha um crescimento mais acelerado, mas força disso é força do campo e das cooperativas. E o Banco de Desenvolvimento, com 60 anos de história, que comemorou no ano passado, junto com a Alcepar aqui no Paraná, os 50 anos da Alcepar e os 60 anos de história do Paraná, do BRDE, nós entendemos que essa parceria é uma parceria de sucesso e nós enaltecemos e queremos mantê-la para os próximos anos. Pode passar? Como eu falei, o agro é a nossa motivação maior. Então, em operações diretas, no ano passado, nós aplicamos quase chegando a R$1 bi, e em operações indiretas, mais de 700 milhões de reais. Como que se operacionalizam, né? O agradecimento pela essa parceria é que faz com que nós possamos ter capilaridade no campo. Nós, aqui no Paraná, temos 90 funcionários, Santa Catarina esse número deve ser semelhante, e no sul do Brasil, onde está a direção geral, esse número dobra, fechando aquele número de 460 funcionários. Como que nós conseguimos chegar nos nossos agricultores? Através dessa parceria que eu falei, com as cooperativas de crédito, com as cooperativas de produção, fazendo com que ela possa entregar esse recurso a quem mais precisa e dentro das condições que eles podem estabelecer nessa relação do dia a dia. Nossas contratações indiretas são um grande sucesso. A gente computa aqui dentro do BRDE essa relação como um contrato, mas através dele é que nós podemos fazer a pulverização dos recursos e daqueles 35 mil clientes que nós temos, 7 mil deles são pronafianos. Pode passar? Bom, algumas frentes novas de atuação que nós temos. Primeiro, trabalhar na agricultura familiar. Isso tem uma motivação, principalmente com a parceria, como eu relatei agora, com as cooperativas de crédito. Nós temos alcançado bons resultados, principalmente porque, sendo banco público, nós temos que ter um alcance social muito motivador e muito relacionado às nossas ações. Então, essas parcerias nos motivam muito e estamos abertos a outras. A outra questão foi que, há 2 anos atrás, nós fomos um dos primeiros bancos, aliás, o primeiro banco a ser credenciado junto ao MAPA, para que nós pudéssemos, usando recursos captados ou próprios, para fazer a equalização direta no Tesouro. Nós conseguimos no primeiro ano, conseguimos no segundo ano, e nesse ano, de uma forma um pouco mais ousada, nós estamos pleiteando mais de 1,2 bilhão de reais para que nós possamos fazer esse tipo de equalização. E aqui o BRDE foi precursor, e a segunda operação de CRA garantido foi feita aqui por nossa instituição. Primeiro foi lá no BNDES, e essa talvez seja um modelo que vai se apropriando, né, principalmente pela diminuição dos recursos do Prodecop, dos recursos do Plano Safra, frente à grande demanda e o grande crescimento que as cooperativas vêm fazendo, para que nós possamos encontrar novas soluções. E essas são as nossas frentes de atuação para que nós possamos dar esse tipo de resposta. Como eu falei, nosso fluxo operacional, então, em operações diretas, é utilizar o nosso app, utilizar o nosso site, fazer o pedido de crédito, ele passa por toda a análise, toda a individualização da demanda, a gente entender esses resultados adicionais, elementos adicionais de sustentabilidade, a gente entender um pouco das motivações e principalmente dos projetos e seus resultados sociais, para que nós possamos fazer as análises dentro dos nossos comitês gerenciais, poder fazer a liberação dos recursos, a contratação e assim por diante. Nas operações diretas, neste mesmo fluxo, um fluxo assemelhado, nós colocamos dinheiro lá na ponta, né? E aí eu quero de novo enaltecer e agradecer a parceria da Copavel, da Cressol, do Sicredi, da Coasul, Cicobi, Crédito Coamo,
o Crédito Seara, Copacol, o Crédito Aliança, a Frisia, aqui no Paraná e no Sul, por essa boa parceria que faz com que nós possamos distribuir e ter um efeito social através dessas cooperativas. Nós colocamos o dinheiro nelas e elas fazem a devida pulverização através dos seus cooperados. E quais são os nossos grandes desafios? E aí que eu finalizando e ao final, quero trazer a esse debate. Nós precisamos criar novas fontes alternativas para o agro. Não podemos ser dependentes apenas do Plano Safra. Nós temos que ter um alinhamento, ter possibilidades dessa entrega de crédito, até porque o resultado esperado ele se concretiza de uma forma acelerada. As cooperativas são as grandes parceiras, as grandes precursoras de inovação, de enfrentamento de realidades sociais e principalmente na tradução dos seus resultados. O alinhamento aos projetos sustentáveis é algo que nos motiva muito. Nós estamos criando aqui um fundo verde, um fundo que possa apoiar, através da alimentação dos nossos resultados operacionais, parte deles serem direcionados a este apoio de iniciativas da sociedade, através de recursos não reembolsáveis, que possam ter esse alinhamento da área de sustentabilidade da área verde. Então, o Fundo Verde é algo que nós estamos implementando e, nos próximos semestres, teremos editais lá na praça já para fazer esse tipo de apoio. A outra questão é criar linhas de crédito especiais, linhas que tenham uma esteira diferenciada, que tenham uma precificação diferenciada, para aqueles que possam assumir os compromissos da neutralização dos gases de efeito estufa, muito nesse alinhamento da COP26. Não queremos fechar a porta a nenhum projeto, mas aqueles que tenham esse viés de sustentabilidade possam efetivamente ter um apoio especial aqui do nosso banco, o Banco do Sul do Brasil. E o CPR Verde, que é uma realidade que nós queremos criar esse mercado de possibilidade de captação e também um mercado que possa traduzir um pouco daquilo que os agricultores fazem no campo, nesse viés de sustentabilidade. A outra questão que é muito motivadora e que nos traz bons resultados, e nós estamos aí com toda essa possibilidade de captação, aliás, captações já realizadas, junto ao BEI, junto ao Banco a CAF, junto à AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, são alinhamentos que nós trouxemos com linhas de crédito voltadas às energias sustentáveis, às energias renováveis. O banco lançou um programa de incentivo, né? Nós já contratamos mais de 350 milhões de reais no ano passado, e nesse ano a gente vê que vai chegar muito próximo de 1 bilhão de reais em energias renováveis. É uma motivação que se faz no Brasil inteiro, talvez mais acelerada no sul do Brasil, e que precisava ter esse apoio. E aí eu falo, vocês acham que é caro 4% ao ano, 5,3% ao ano, em linhas de 12 anos de amortização, 3 anos de carência? Talvez não. Talvez o resultado, às vezes, até por uma capitalização, né? A possibilidade das pessoas diminuírem os custos e capitalizarem sua empresa de uma forma indireta, está aí o bom resultado e o bom caminho, a trilha que nós queremos, junto com vocês, junto com os nossos clientes, trilhar para que a gente ache os bons resultados, principalmente tendo esse viés de sustentabilidade. Bom, eu queria aqui, ao finalizar essa apresentação, deixar aqui um QR Code, né, e dizer que nós estamos abertos a todo diálogo, a toda construção. A determinação que nós temos, os nossos sócios, nossos governadores, nossos representantes, né, do Poder Executivo, que é o sócio do banco, é que nós tenhamos o diálogo permanente com a sociedade. E foi desta forma que nós conseguimos construir esses bons resultados, esses bons números, e principalmente o atendimento ao crédito. Nós criamos linhas especiais, as Mulheres Empreendedoras do Sul, o Programa dos Jovens, o Programa da Sustentabilidade, o atendimento aos municípios, o atendimento ao agro, né? Como eu falei, o primeiro CRA, a primeira equalização junto ao MAPA. Então, são possibilidades que se constroem no diálogo. E é desta forma que eu me apresento e deixo aí a possibilidade de vocês fazerem contato, no sentido de que juntos possamos construir uma nova possibilidade.
Eu só queria aqui, ao final, dizer a todos, nós estamos num mundo de conversas, né, com o pessoal que tem esse alinhamento às cooperativas. Renovo e digo que é de muito orgulho, né, viver no Brasil, viver no sul do Brasil, viver no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o sistema cooperativista é muito forte, é muito pujante, é aquele que traz os bons resultados. Nós temos que dar o devido apoio. Agora, o alinhamento que vem nos últimos anos é um alinhamento de trazer recursos menores no nosso plano safra, né? Menores frente às demandas que o agro estabelece, frente à demanda que as cooperativas precisam para o crescimento e para objetivar, né, seus planos estratégicos. O que nós queremos é criar, junto com as cooperativas, junto com as associações das cooperativas, a possibilidade, e aí nós podemos ser precursores e podemos estar alavancando esse processo, são captações estruturadas, né, de bons recursos, recursos de longo prazo, com preços extremamente atraentes, que nós possamos fazer frente a toda esta demanda, superando, né, a possibilidade de não só aplicar os recursos que vêm equalizados do governo federal através do Plano Safra. Esse é o desafio que talvez se impõe nesse momento. E esse desafio tem que ser compartilhado, tem que ser associado à ideia para que nós possamos alcançar o melhor resultado. Os bancos de desenvolvimento precisam efetivamente de boas captações. Fazer boas captações associadas às cooperativas talvez seja o bom caminho para que nós possamos nos apresentar ao mercado, poder trazer recursos extremamente razoáveis, ter uma instituição de porte como é o BRDE, como são outros bancos, né, filiados à BDE aí no Brasil inteiro, e que assim nós possamos, nesse associativismo, nessa forma de cooperar, nós possamos atender a esta parcela de crédito e talvez nem os bancos comerciais possam alcançar os melhores resultados. É esta forma e esse desafio que eu queria lançar a todos, que nós possamos, através do diálogo, através do planejamento estratégico, encontrar essa forma de associar as ideias, associar os interesses e as ações, e nós possamos trazer recursos que atendam a todos os cooperados, a todas as cooperativas, e possamos fazer desse plano estratégico uma forma acelerada de resultados. E que isso quem vai ganhar é toda a população. Eu sempre falo nas minhas possibilidades aí de diálogo, que não existe política social melhor do que o emprego. E eu acho que as cooperativas fazem essa forma de trazer o emprego, de trazer a sustentabilidade, de trazer o desenvolvimento econômico dos estados, e é dessa forma que nós queremos seguir numa boa parceria que começou há 61 anos de idade atrás, né? E que nós queremos renovar por mais 100, 200, 300 anos, dentro das possibilidades de parceria que são sempre boas com todas as cooperativas aí do nosso Brasil. Obrigado aí pela oportunidade, me coloco à disposição para perguntas e quero sempre renovar o nosso interesse de diálogo e de encontrar juntos soluções que sejam as melhores para o desenvolvimento do sul do Brasil e do Brasil. Obrigado pela sua excelente apresentação, Wilson, números que representam muito aqui para o setor. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vi que na sua apresentação você citou diversas cooperativas parceiras do banco. Esse número ele aumentou nos últimos anos ou sempre seguiu essa base, Wilson? Ele vem aumentando, sim. Nós temos cooperativas que saem daquele porte, um porte médio, um porte pequeno, pequeno para o médio, médio para o grande, e as parcerias, esses relacionamentos são sempre bem estabelecidas aqui com o banco. É aquela história que eu contei, né? Nos 60 anos de história, nós sempre apoiamos o agro e sempre apoiamos as cooperativas. E eu acho que um fruto desse reconhecimento foi quando aqui a OCEPAR, ao comemorar os 50 anos, fez questão de comemorar junto os 60 anos do BRDE. Então, é um processo contínuo, é um processo que está aumentando e nós queremos ainda aumentar mais, por isso estamos abertos a todo esse diálogo. Wilson, você acredita que investir em energias renováveis é uma grande tendência?
Você acha que as cooperativas elas também estão seguindo essa linha mais sustentável? Perfeitamente. Eu acho que isso está dentro do plano estratégico das cooperativas do sul do Brasil. Nós tínhamos que ter esse entendimento e ter esse alinhamento. Nós abrimos possibilidades deste financiamento. As cooperativas têm um hedge natural, né? Eles vendem commodities. Então, trazer recursos internacionais, como eu falei, a 4, a 5,3, com variação de Euribor, seja atrativo a todas as cooperativas para mudar um pouco a sua matriz energética, né? Eu acho que esse processo é um processo contínuo e não tem como a gente voltar atrás. Nós precisamos efetivamente ter esse olhar de sustentabilidade, de olhar de energias renováveis, aumentar a possibilidade, né, dessas fontes de energia, e as cooperativas vêm acompanhando esse movimento. Então, cabe a nós abrir a possibilidade de novas fontes de recursos que sejam traduzidos na possibilidade das pessoas captarem. E é isso que nós fazemos, e nós estamos construindo esse processo, né, e eu renovo aqui sempre, esse diálogo permanente. A gente precisa entender a realidade, precisa amassar barro, a gente precisa conhecer e visitar a todas as cooperativas, o que nós fazemos aqui no BRDE, e através desse diálogo encontrar essas novas medidas. Foi o CRA, foi a equalização e agora as energias renováveis. E para a gente finalizar aqui esse agradável bate-papo, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como que o BRDE enxerga a alta demanda de crédito rural? O que isso representa para o setor, Wilson? Um desafio, né? Primeiro, por que desafio? Aquilo que eu falei, nós dependemos muito dos nossos fornecedores de funding, né? Embora nós tenhamos números extremamente razoáveis, ao longo dos últimos 3 anos, nós crescemos no nosso PL mais de 70%. Nós temos uma carteira de 14 bilhões de reais, ativos de 17 bilhões, com uma boa capacidade de captar recursos, mas os fornecedores que se orientam ao agro, os fornecedores nacionais, eles têm limitações, até a limitação da pulverização dos recursos. Então, eu vejo que é um movimento, até pelo fortalecimento do agro, até pelo preço dos commodities, até pela organização das cooperativas. Ele sai daquele momento mais do associativismo para administrações extremamente competentes, extremamente racionais naquilo que fazem, principalmente pelo planejamento que eles estabelecem. Então, a demanda por crédito sempre é maior. Eu vejo isso como um grande desafio. E é aquele desafio que eu queria compartilhar com as cooperativas através de um grande diálogo, e através desse diálogo a gente encontrasse soluções e caminhos. Nós precisamos ter esse diálogo para encontrar a possibilidade de não ficar limitado aos recursos que vêm do Plano Safra. O Prodecop e o PCA são extremamente atrativos, mas quem sabe captações extremamente estruturadas, internacionais, o lançamento de títulos verdes, a possibilidade de fazer essa captação direcionada às cooperativas, talvez esse seja um papel que os bancos de desenvolvimento possam assumir associado a esses interesses das cooperativas. Eu acho que esta é a forma de a gente poder acelerar o desenvolvimento e trazer essas competências que são bem traduzidas no dia a dia, a gente poder fazer com que esse desenvolvimento que todos nós esperamos seja, né, do futuro a realidade no futuro muito próximo. Wilson, muito obrigado, quero te agradecer muito. A gente percebe essas suas palavras, a gente percebe também a profissionalização das cooperativas, eu acho que isso é o que está fazendo muita diferença no setor. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado pela sua apresentação. A Mundo Coop está sempre de portas abertas para vocês. Um forte abraço, um excelente dia.